Bom dia, gente. Vamos lá continuar fazendo as nossas questões. Essa é a terceira questão da nossa lista. Vamos ver o que ele vai pedir aí. Um corpo de massa 200 gramas é aquecido por uma fonte de potência constante igual a 200 calorias por minuto. Tá? 200 calorias por minuto. O gráfico mostra como varia no tempo a temperatura do corpo. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Beleza? Vamos lá. O que nós temos aqui é o seguinte, tá? Nós temos um gráfico onde ele mostra aqui a variação da temperatura em função do tempo. Então a gente pode perceber aqui, ó, o gráfico aqui crescente. Então, ó, à medida que o tempo vai crescendo, a temperatura também cresce, né? Então a gente tem uma relação importante aqui, ó, que no zero, né, ou seja, no marco inicial, né, nós temos uma temperatura inicial aqui de 20 graus Celsius, né? Então à medida que vai subindo, a temperatura sobe. E a gente tem aqui, ó, após transcorrido aí 30 minutos, a temperatura alcança, ó, a marca de 60 graus Celsius. Então aqui a gente tem o gráfico mostrando para a gente uma variação de temperatura em função do tempo, beleza? Um dado importante que ele dá é esse, né? É o gráfico. Então, do gráfico nós temos que extrair aquilo que nós precisamos para resolver a questão. Primeiro passo, que eu vou chamar aqui de letrinha A, ele pede para a gente determinar a capacidade térmica. Capacidade térmica do corpo, né? E nós sabemos que a capacidade térmica é o quociente da quantidade de calor pela variação de temperatura. Beleza? Então a primeira pergunta é: o que precisamos para calcular a capacidade térmica? Quantidade de calor e variação da temperatura. A variação da temperatura, o próprio gráfico está dando para a gente, né? Então nós vamos pegar aqui uma variação que vai de 20 até 60 graus, beleza? Onde vai ser preciso transcorrer aí o tempo de 30 minutos. Então, ó, vamos pegar esse intervalo aqui de temperatura. Então eu tenho aqui, ó, que a minha variação de temperatura, ó, meu ΔT, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, vai ser igual à temperatura final de 60 graus menos a temperatura inicial de 20 graus. Isso a gente pode extrair no gráfico. Isso é igual a 40 graus Celsius. Então, pessoal, nós acabamos de encontrar a variação da temperatura que nós precisamos para colocar no denominador, né? Falta aqui em cima, né, a quantidade de calor. Como é que a gente vai extrair essa quantidade de calor? Bom, pessoal, pelo próprio gráfico, né, ó, a gente encontrou uma variação de temperatura em função do tempo, né, em 30 minutos. Só que ele dá aqui, ó, a capacidade, né, ou a potência da fonte de calor. Então, ó, a nossa fonte de calor, ele tem uma capacidade, uma potência, né, ó, de entregar para esse corpo 200 calorias por minuto. Ora, se essa variação de temperatura de 40 graus Celsius ocorreu em 30 minutos, então qual foi a quantidade de calor necessária, né, para essa variação que essa fonte teve que entregar? Então, olha, se ele entrega 200 calorias por minuto, então a gente tem que verificar quantas calorias ele vai entregar em 30 minutos, que foi o tempo necessário para a temperatura aí de 20 graus Celsius até 60 graus Celsius, que foi a variação de temperatura que a gente escolheu. Então, se ele vai de 0 até 30 minutos nesta variação de temperatura, então vamos usar essa relação aqui, ó, da fonte de calor e vamos fazer uma regrinha de 3 bem básica aqui, ó. Primeiro, eu sei que em um minuto, essa fonte de calor entrega 200 calorias. Beleza? E em 30 minutos? 30 minutos. Essa fonte de calor ela é capaz de entregar X calorias. Então vamos fazer meio pelos extremos aqui e encontrar o valor de X, tá? X vezes 1. Ó, vamos fazer assim, tá? Meio pelos extremos. Ó. Beleza? Então nós temos X vezes 1 é igual a X. Isso vai ser igual a 30 minutos vezes 200. 200 calorias, beleza?
Então, nós vamos encontrar aqui o valor de x vai ser igual a 30 vezes 200, dá 6.000, né? 6.000 calorias. Beleza? Então, acabamos de encontrar a quantidade de calorias necessária para que a temperatura varie de 20 para 60 graus Celsius. Então, vamos substituir na fórmula aqui da capacidade térmica e encontrar quanto é a capacidade térmica, beleza? Desse corpo. Quantidade de calor, 6.000, dividido pela variação de temperatura, que foi igual a 40. Aqui eu posso simplificar um zero aqui com outro zero, né? Então a nossa continha fica 600 dividido por 4, que dá 150 calorias por grau Celsius. Então essa é a capacidade térmica do corpo. Beleza? Então tivemos que extrair do gráfico os dados que precisamos para resolver a questão. Tranquilo? Então vamos lá. Letrinha B pede para a gente calcular o calor específico. Para calcular o valor específico da substância, né, o Czinho, a gente vai tirar do que macete, né? Beleza? Então, ó, a quantidade de calor é igual ao produto da massa, calor específico e a variação da temperatura, tá? Ou você pode fazer também uma relação do calor específico aqui com a capacidade térmica e fazer, tá? Mas já que a gente está trabalhando calor específico, vamos extrair daqui, tá? Então, se você quer calcular o calor específico, vamos isolar esse cara, né? Então, o calor específico vai ser igual à quantidade de calor e a massa e a temperatura, como está multiplicando, eu passo dividindo, né? Então, eu tenho massa dividido, multiplicado pela variação da temperatura. O que eu fiz foi isolar o Czinho, né? Que é o calor específico, tá? Então, isso é igual à quantidade de calor, tá? E a gente precisa de uma quantidade de calor e a sua respectiva variação de temperatura. A gente já encontrou aqui na letra A, né? 6.000 calorias é capaz de variar aí, ó, 40, né, graus Celsius. Então, quantidade de calor 6.000 dividido pela massa, que é 200 gramas, né? Esse é um dado da questão, tá aqui. Multiplicado pela variação da temperatura, que é 40 graus. Beleza? Então aqui isso vai ser igual. Eu posso simplificar os zeros aqui, né? Ó. Tenho 3 zeros aqui, aqui também tenho 3. Então vou fazer bem devagarzinho aqui, tá? Isso vai ser igual a 6 dividido por 2 vezes 4, beleza? Então eu tenho 6 dividido por 8. Eu posso simplificar isso aqui, ó, dividindo por 2, né? Posso dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo. Isso é igual a 3 quartos. Beleza? Então, o calor específico dessa substância é simplesmente igual a 3 quartos, né? Ou, deixa eu jogar aqui para baixo, calor específico, 3 quartos dá 0,75, né? 0,75 calorias por grau Celsius. Beleza? Então, essa aqui é a resposta. Tranquilo, gente? Espero ter ficado claro aí. Um abraço e até a próxima questão.